Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho do Centro Espírita Chico Xavier. Mais uma vez, junto dessa casa bendita que nos acolhe, junto a esses nossos irmãos, que aqui vêm para nos ajudar a esclarecer, para que nós possamos refletir o Evangelho e agradecer a Jesus a oportunidade bendita de mais uma vez nós termos esse Evangelho para que nós possamos a cada dia aprendermos um pouco mais e tentarmos, porque a gente sempre tenta nos melhorarmos através desses ensinamentos. E a lição de hoje se chama Origem das Tentações. Está no livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia do nosso querido Chico, e como eu disse, a lição é de Emmanuel. E ela se chama, como eu disse, Origem das Tentações. E Tiago escreve no seu Evangelho, no capítulo 1, versículo 14, o seguinte: Mas cada um é tentado, quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. E aí Emmanuel vem e nos traduz, nos dá um norte sobre esse pequeno parágrafo do Evangelho. E ele diz assim: Geralmente, ao surgirem grandes males, os participantes da queda imputam a Deus a causa que lhes determinou o desastre. Lembram-se tardiamente de que o Pai é todo-poderoso e alegam que a tentação somente poderia ter vindo do divino desígnio. Sim, Deus é o absoluto amor. E tanto é assim que os decaídos se conservam de pé, contando com que os eternos valores do tempo, amparados por suas mãos compassivas. As tentações, todavia, não procedem da paternidade celestial. Nem seria, né? Nem seria plausível uma tentação vir das mãos de Deus. Seria absurdo. Ele nos dá tudo de bom e de melhor. Ele nos dá aquilo que nós precisamos. Mas Ele não dá uma pedra quando nós pedimos um pão. Então, muitas vezes nós imputamos os males que passamos a Deus, que Ele nos castiga, que Ele nos dá como punição essas coisas, sendo que nós já aprendemos da doutrina espírita que tudo que nos acontece tem uma causa, e essa causa está e tem os seus efeitos, e esses efeitos são exatamente daquilo que nós fizemos. Que nós somos herdeiros de nós mesmos, que tudo que nos acontece, tudo é em detrimento daquilo que já fizemos. E Emmanuel continua:
Seria, porventura, o estadista humano responsável pelos atos desrespeitosos de quantos inquiram a lei por ele criada? Alguém faz uma lei e outra pessoa desrespeita aquela lei. Aquele que fez a lei é o culpado ou quem desrespeitou? Então, por isso que muitas vezes, por que nós estamos passando por isso? Analisa a sua consciência, analisa toda a sua trajetória. Porque Emmanuel mesmo nos diz que em tudo que tudo que nos acontece, apenas 10% são de vidas passadas. O resto que nos acontece hoje é dessa encarnação. Então, toda a responsabilidade é nossa. As referências do apóstolo estão profundamente tocadas pela luz do céu. Cada um é tentado quando atraído pela própria concupiscência. Examinemos particularmente ambos os substantivos, tentação e concupiscência. O primeiro exterioriza, o segundo que constitui o fundo viciado e perverso da natureza humana primitivista. Sem ser tentado é ouvir a malícia própria, é abrigar os inferiores alvitres de si mesmo, porquanto, ainda que o mal venha do exterior, somente se concretiza e persevera se com ele nos afinamos na intimidade do nosso coração. Olha só, então tudo aquilo que acontece a nós é porque se afiniza a nós, porque nós temos essa natureza dentro de nós. Por isso que nos acontece. Então, por que muitas vezes nós colocamos Deus como o autor das nossas aflições? Finalmente, destacamos o verbo atrair. Verificaremos a extensão da nossa inferioridade pela natureza das coisas e situações que nos atraem. Mais uma vez, ele vem nos dizer que tudo aquilo que nos acontece é porque nós atraímos muitas vezes com as nossas inferioridades, atraímos muitas vezes com a nossa maneira de pensar, com a nossa maneira de agir. Essas são as nossas inferioridades quando ainda não extirpamos em nós o mal. Porque muitas vezes nos regozijamos com o mal quando ele acontece com um nosso irmão. Mas quando acontece conosco, por que, Senhor, está acontecendo isso? Então, nós precisamos realmente interiorizarmos, sabermos quem somos, para não culpar a divindade. E ele termina. A observação de Tiago é roteiro certo para analisarmos as origens das nossas tentações. Recorda-te de que cada dia tem situações magnéticas específicas. Considera a essência de tudo,
o que te atraiu no curso das horas e eliminarás os males próprios, atendendo ao bem que Jesus deseja. Então veja que nós mesmos atraímos essas coisas que não são boas. E nós temos ainda a capacidade de perguntar a Deus por que isso acontece comigo. Então nós temos que fazer o exercício, analisarmos bem qual é a origem dessas tentações e depois analisarmos como nós devemos se portar diante das aflições, já que elas são causas que nós mesmos construímos para nós. Agradecendo a Jesus sempre por todos os males que nos ocorrem e pedir perdão pelas nossas ofensas ao universo, porque muitas vezes fomos nós que deterioramos esse universo, essas ligações magnéticas que nós temos. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos proteja e nos ilumine, que nos dê sempre a oportunidade de analisarmos quem somos, o que estamos fazendo aqui e quem é e quem somos nós. Que nós possamos ter Jesus em nosso coração, para que Ele possa fazer de nós um instrumento da sua paz. Graças a Deus, graças a Jesus.